Fala galera, futuros doutores, futuras doutoras, professor Françoélio Queiroz, professor de Física do Sistema PASSE, e te convido a fazermos a questão 116 do nosso simulado. A questão 116, ela tem como competência 2, habilidade 5, e o conteúdo, circuitos elétricos de resistores e capacitores. Acompanhe a leitura comigo. Um resistor é um aparelho do circuito elétrico que tem como função o efeito Joule e a sua medida é feita em ohm. Enquanto o capacitor, olha que ele está falando de resistores e capacitores, é um elemento que tem como função o acúmulo de carga elétrica e a sua capacitância é medida em Faraday. Foram montados dois circuitos idênticos. Sendo um apenas com resistores e o outro apenas com capacitores. Agora você tem que lembrar comigo, quando eu tenho associação de resistores, eu terei associação em série de resistores, onde a resistência equivalente será dada pela soma dos resistores. Deixa eu fazer um negócio mais bonitinho. Quando esses resistores estiverem ligados em série, a resistência equivalente será dada pela soma das resistências. E se eles estiverem ligados em paralelo, a resistência equivalente será dada pela soma dos inversos. Tudo bem? Beleza. Agora, quando o circuito for de capacitores e eu tiver um circuito em série, a capacitância equivalente ela é dada pela soma das capacitâncias. Olha aí. E se eles estiverem ligados em paralelo, a capacidade equivalente é dada pela soma de suas capacitâncias. Então quer dizer, o que é série para um é paralelo para o outro. O que é série para um é paralelo para o outro. Compreende? Série de resistores eu somo. Série de capacitores é a soma dos inversos. Paralelo de resistores é a soma invertida. Paralelo de capacitores é a soma direta. Então, o que é série para um é paralelo para o outro. Sendo assim, veja o que é que a questão está pedindo. Olha o que é que a questão está pedindo no comando. Qual a razão entre a resistência equivalente e a capacitância equivalente das referidas montagens? A questão pede a resistência equivalente dividido pela capacitância equivalente que nós vamos encontrar. Então vamos descobrir, gente, o valor da resistência equivalente dessa montagem. Vamos lá. Lembra que você tem duas extremidades, A e B, e nós vamos encontrar o equivalente dessas extremidades. Primeiro, aqui você tem uma ligação em paralelo de resistores. Soma dos inversos. Tem uma dica. Quando eu tenho resistores iguais em paralelo, divide-se um deles pela quantidade de iguais. 30 dividido por 2 dá 15 ohm. Aqui nós temos dois resistores ligados em paralelo. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5 ohm. Agora, reescrevendo o circuito vai ficar montado assim, ó. Um resistor de 5, que vai substituir os dois de 10. Um resistor de 15, que vai substituir os dois de 30. Um resistor de 30 isolado. E um resistor de 50 ohm. O que é que vai acontecer? Você consegue perceber que esses três resistores estarão ligados em série. O que é que eu vou fazer com eles? Somá-los. Vai ficar 15 mais 5 mais 30,
que vai dar 50. Assim, redesenhando mais uma vez o circuito, nós teremos 50 ohm de um lado, 50 ohm do outro. Esses dois resistores estão ligados em paralelo. Paralelo de dois iguais, pega-se o valor de um deles e divide-se pela quantidade de iguais, porque se fossem 3, eu ia dividir por 3. Portanto, o equivalente aqui seria igual a 25 ohm. Logo, a resistência equivalente dos resistores é de 25 ohm. Beleza? Vamos para frente. Não terminou porque ele disse que este circuito também corresponde a um circuito de capacitores. O que é que eu vou fazer agora? Mais uma vez, nós vamos refazer o circuito. Só que esse circuito será refeito agora no que tange os capacitores. Vamos lá comigo. Eu tenho dois capacitores ligados em paralelo. Quando eu tenho capacitores em paralelo, eu somo. Vai ficar 30 mais 30, vai dar quanto? 60. Se eu tenho dois capacitores em paralelo, eu somo, porque capacitores em paralelo eu somo. 10 mais 10. Opa, desculpa, aqui não é 30 ohm, tá? É 60 Faraday. 10 mais 10, 20 Faraday. E o de 30? Ora, vamos redesenhar o circuito. Quando você redesenhar o circuito, vai acontecer a mesma coisa que nós fizemos com os resistores. Aqui vai ficar um resistor de 20, aliás, desculpa, um capacitor de 20. Aqui um capacitor de 30 e aqui um capacitor de 60. 20. Eu vou até escrever melhor, porque a representação do capacitor não é igual à representação dos resistores, tá bom? Só para ficar mais didático. Ó. Então, nós temos aqui a associação de capacitores. No lugar de 30 mais 30, eu vou botar um capacitor de 60. No lugar de 10 com 10 em paralelo, eu vou colocar um de 20. E aqui um de 30. E aqui o de 50. Percebam comigo que esses três capacitores estão ligados em série. E se eu tenho uma ligação em série, você vai somar invertido. Ficaria assim, ó. 1 sobre a capacidade equivalente, 1 sobre 60, 1 sobre 20, 1 sobre 30. 1 sobre a capacidade equivalente, tira o MMC que é 60. 60 por 60 dá 1, 60 por 20 dá 3 e 60 por 30 dá 2. 3 mais 2 mais 1 dá 6 sobre 60. Logo, a capacidade equivalente é 60 sobre 6, que vai dar quanto? 10. Ah, então quer dizer que isso aí vai dar 10 Faraday. Terminando de resolver esta série de capacitores, nós teremos um capacitor de 10, que vai substituir 60, 20 e 30. E aqui nós teremos um capacitor de 50. Percebam que este capacitor de 50 e de 10 estarão ligados em paralelo. Se eu tenho uma ligação em paralelo de capacitores, o que é que eu faço? Somo. 50 mais 10 vai dar 60. Então, sendo assim, a capacidade equivalente será igual a 60. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Você vai simplificar. Dá para dividir esse por 5, que vai dar 5. Dá para simplificar esse por 5. 60 dividido por 5 dá
12. Então, a divisão entre a resistência equivalente do circuito e a capacitância equivalente do mesmo circuito vai dar 5/12. E aí nós teremos como gabarito a letra A de amor. Tá beleza? Ficamos por aqui e te aguardo numa próxima resolução. Tchau, tchau!